queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. O meu nome é Daiane e eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês hoje algumas coisas sobre um livro muito especial, o livro dos Salmos. Você conhece? Já ouviu falar? Tenho certeza que sim. Você sabe o que significa a palavra salmo? Esse título desse livro tão especial significa cânticos. No grego, ele também pode significar canções acompanhadas de instrumentos. E no hebraico é conhecido como Livro dos Louvores. Interessante, né? O Livro dos Salmos é uma coletânea com 150 textos poéticos. E ele tem uma grande variedade de temas, gêneros e também de características. Então, ele pode ter, nós vemos salmos de lamentações, salmos de louvores, salmos poéticos, salmos de ações de graça. E ele está presente na Bíblia hebraica e também na nossa Bíblia cristã. O livro de Salmos foi escrito por diversos autores. O autor principal é Davi, com 73 salmos escritos. Vou compartilhar aqui com vocês os outros autores. Asaf, com 12, como já disse, Davi, com 73. Filhos de Coré, com 11 salmos. Salomão, com 2. Moisés e Etã, cada um com um salmo. Isso totaliza exatamente 100 salmos. Os outros 50 não têm autores mencionados. O propósito e a mensagem trazida por cada salmo, por ser diversos autores, varia bastante. Então, ele se revela de acordo com a necessidade do autor, conforme as distintas citações litúrgicas ou com as vivências de cada um. Quando a gente fala sobre a data e o contexto histórico do livro de Salmos, a gente precisa primeiro fazer uma pergunta. Qual salmo especificamente estou falando? Porque por ter diversos autores, ele passa por diversas situações e diversos contextos históricos. Os estudiosos dizem que os primeiros salmos foram escritos em 1440 anos antes de Cristo e os últimos salmos em 400 anos antes de Cristo. Então, esse período de 1000 anos aconteceram milhares de coisas. São desde o pré-exílio do povo o povo de Israel até o período pós-exílio. Então, por ter essa distância muito grande, então os contextos históricos variam bastante. Como eu disse anteriormente, cada autor falou sobre a sua vivência ou sobre o seu propósito querendo suprir uma necessidade litúrgica. Então, a gente precisa sempre, antes de analisar qual é a data ou o contexto do livro, a gente precisa saber de qual salmo nós estamos falando. O livro de Salmos tem uma estrutura diferente. Ele é subdividido em 5 livros. O primeiro livro, ele é do Salmo 1 até o Salmo 41. O livro 2 é do Salmo 42 até o Salmo 72. O livro 3 é do Salmo 73 até o Salmo 89. O livro 4 é do Salmo 90 até o Salmo 106. E o último livro, que é o quinto livro, ele é do Salmo 107 até o Salmo 150. Essas subdivisões que acontecem dentro do livro de Salmos, ela foi adotada como uma forma de corresponder ao Pentateuco, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, que também podem ser conhecidos como os livros de Moisés. Os textos também podem ser divididos de acordo com o gênero, com o tema e com o autor que o escreveu. A gente também pode encontrar no livro de Salmos títulos e classificações. Então, a partir do título, nós podemos classificar sobre o que aquele tema, aquele salmo está falando. E são 5 categorias básicas, que é
título de autoria. Então, por exemplo, aqui no Salmo 89, poema do Esraíta Etan. Então, nós temos títulos históricos que contam o contexto daquele salmo, em que aquele salmo foi escrito. Título de gênero, esse também pode ser um exemplo, como poema. Títulos de notações musicais e títulos de instruções para o culto. Ainda dentro desse tema, devido aos diferentes tipos de salmos, eles podem ser agrupados e classificados de acordo com os temas. Então, por exemplo, um tema é Salmo de Aleluia. Nós temos os exemplos do Salmo 146 até o Salmo 150. Salmos históricos, Salmo 78, Salmo 81, Salmo 105 e Salmo 106. Salmos de louvor, Salmo 8, 24, 29, 33, 47. Salmos de lamentos, como o Salmo 25, Salmo 39, Salmo 51, que é bem conhecido, Salmo 86. E salmos messiânicos, que é o Salmo 2, o Salmo 8, o Salmo 16. Então, dentro dessas classificações, nós podemos encontrar alguns temas. Vou citar um exemplo para vocês. O Salmo 81 se encaixa ali nos salmos históricos. Vamos acompanhar, ó. Para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares, da família de Asaf. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim. Toquem lira, a harpa melodiosas. Toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa. Porque este é um decreto para Israel, uma ordenância do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos e das cargas. Na aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas do Meriba. Enfim, continuando, o texto ainda continua, mas por que que ele é um contexto, ele conta, ele se encaixa nos salmos históricos? Porque ele conta a parte de uma história vivida, né? Ele louva, você pode ver que no começo ele louva ao Senhor, ele convida a comunidade a adorar, a louvar ao Senhor, inclusive é uma música, né? Mas dentro ainda dessa música, ele conta um pedaço da história do povo. Então, ele se encontra em salmos históricos. Interessante, né? Quando a gente para e pensa na palavra de Deus como um todo, a gente sabe que desde a criação, a palavra aponta para um Salvador, um Messias, né? O plano perfeito de Deus. E no livro de Salmos também não é diferente. Nós podemos encontrar dentro desse livro alguns salmos que apontam o sofrimento de Jesus nessa primeira vinda, né? Que ele viria a sentir, né? Levando sobre si os nossos pecados. E também aponta essa segunda vinda de Cristo, ressaltando a glória, a glorificação e as bem-aventuranças que ainda iremos receber na segunda vinda de Jesus. Vou contar para vocês algumas curiosidades sobre o livro de Salmos, que a gente está estudando hoje. Você sabia que o livro dos Salmos é o livro da Bíblia que tem mais autores? Você também sabia que dentro do livro dos Salmos existe o menor capítulo da Bíblia, que é o Salmo 117, e também o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119? Enfim, é muito interessante quando a gente começa a estudar e a partir dos outros vídeos que os nossos irmãos também estão fazendo, a gente poder ler a Bíblia com
outros olhos, né? Com olhos mais aprofundados, e que o Senhor possa tocar no mais profundo do seu coração, que você também possa ser um autor de salmos, escrevendo músicas e louvores ao nosso Deus, contando o que Ele tem feito na sua vida. E eu convido você a orar e a clamar ao Senhor para que Ele venha tocar o nosso coração através dos salmos, desses devocionais que foram deixados para nós, e que você possa ter a sua vida transformada pela palavra de Deus. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, estou muito feliz e eu espero que vocês gostem do vídeo. Um abraço, que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Beijo. Até mais!